Revisão, noções de administração e situações gerenciais, IBGE, coordenador censitário subárea. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Giovanni Brito, eu sou professor de administração aqui no Aprova Concursos e nós vamos começar agora uma sequência de 2 aulas de revisão para o concurso do IBGE 2019. Olha só. Concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? A banca de vocês é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, o cargo de coordenador para o qual estamos nos preparando. As provas acontecem agora em dezembro de 2019. E como eu disse, são 2 aulas de revisão sobre assuntos de noções de administração e situações gerenciais, assuntos que aparecem nessa parte do edital de vocês, tá bom? Pessoal, olha só, primeira coisa, uma dica importante que eu sempre dou aqui, de tempos em tempos, dê uma entradinha no site da banca, veja se teve alguma novidade, alguma retificação, se mudou alguma coisa ou não, tá bom? Para se manter informado, evitar surpresas de última hora. Acho que é básico, mas não custa repetir, leia o edital com atenção, leia o edital com cuidado, marque o que te interessa. Se você não imprimiu o edital, marque lá. Hoje você tem recursos, né, no computador para fazer marcação de texto. Não deixe de ficar atentos a detalhes para evitar também, né, nessa mesma linha, surpresas de última hora. Tudo bem? Outra informação, olha só. Nestas aulas de revisão, nós vamos resolver questões de concursos anteriores que tratam de temas de noções de administração e situações gerenciais lá do edital de vocês. Então, são assuntos que aparecem dentro dessa parte do edital e nós vamos resolver questões da FGV nas nossas aulas para revisar esses assuntos para vocês. Mas professor, vai ter questão de outra banca? Não. Mas professor, só questão da FGV? Sim. Então, eu considero isso importante aí para a preparação de vocês, né? Resolvermos questões de concursos anteriores e, no caso, nós temos uma grande quantidade de questões da banca que vai fazer a prova de vocês, da prova do IBGE, a banca Fundação Getúlio Vargas. Então, eu selecionei algumas questões aqui que tratam de assuntos que vão aparecer no edital de vocês, ou seja, questões que poderiam aparecer para vocês, mas que apareceram em concursos anteriores, né? E aí a gente vai treinar e se preparar com elas. Tudo bem? Então, vamos ficar atentos a essas questões, são dezenas de questões que nós vamos resolver aqui nessas aulas, e vocês têm material, né? Materiais com questões e gabaritos acompanhando as aulas, tudo bem? Então, no material vocês encontram as questões e também o gabarito, da mesma forma que aparece aqui no vídeo para vocês as mesmas questões, tá certo? Temos, inclusive, gente, temos questões de concursos aí do IBGE, temos questões da banca de vocês, questões recentes, né, mesmo de outras provas, de outros concursos, mas questões de 2019, questões de 2018, tudo bem? Então temos aí uma série de questões, dentre outras importantes da FGV também. E um grande número de questões online para praticar. Essa dica aqui vale ouro. No site do Aprova vocês têm o Aprova Questões. Lá vocês podem filtrar as questões por disciplina, assunto, entre outros, banca, né? Entre outros filtros. Não deixem de praticar questões de concursos anteriores, né? Preferencialmente com questões da sua banca. Se você não achar uma quantidade satisfatória para você de questões sobre um determinado tema que sejam da sua banca, tire o filtro da banca e pratique com questões de outras bancas, mas não deixe de praticar questões de concursos anteriores. Bom, vamos lá então, vamos mergulhar aqui na FGV, olha só, e ver o que já caiu em provas anteriores, essa daqui inclusive de 2018, vejam. Demócrito, administrador de uma grande rede de restaurantes, decide ampliar suas operações no Brasil, abrindo filiais em numerosos estados do país, estabelecendo a meta de ser a maior empresa do ramo em até 5 anos. Então ele decidiu ampliar as suas operações no Brasil, abrindo filiais e estabelecendo essa meta. Bom, concernente às funções básicas da administração, Demócrito está exercendo a função de A, planejamento, B, coordenação, C, liderança, D, direção ou E, organização. Pessoal, olha só, geralmente quando uma questão fala em funções básicas da administração, ou funções da administração, ou funções do administrador, né, ou processo administrativo, geralmente as questões estão se referindo às 4 funções que a abordagem neoclássica dá para a administração. As funções de planejamento, organização, direção e controle, né? O pode ser aí que a gente usa para não esquecer. Planejamento, organização, direção e controle.
Olha só, aqui o Demócrito está estabelecendo metas, né, gente? Ele vai ampliar as suas operações no Brasil, ele decidiu fazer isso, né, abrindo novas filiais, e ele está estabelecendo a meta lá para frente de ser a maior empresa no ramo em até 5 anos, né? Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está planejando para o futuro, né, gente? Então a função aqui é de planejamento, tudo bem? Olha só, o que é planejar, resumidamente? Planejar é definir quais são os meus objetivos, metas nada mais são do que desdobramentos do meu objetivo. Então, planejar é definir os meus objetivos e como eu vou alcançá-los, né? Então, planejar, no caso de uma organização, é definir objetivos e como esses objetivos serão alcançados, certo? Então, a função aqui é de planejamento. Gabarito letra A. Olha essa outra da FGV de 2018. O gerente financeiro de uma organização dedica boa parte do seu tempo à elaboração de orçamentos e à aplicação de recursos financeiros. Então é o gerente financeiro, o tempo dele ele dedica a elaborar orçamentos e aplicação de recursos financeiros. Essas atividades estão relacionadas, respectivamente, às seguintes funções administrativas. A, planejamento e organização, B, planejamento e planejamento, C, organização e organização, D, organização e controle, ou E, planejamento e controle. Pessoal, elaboração de orçamentos é planejamento. Quando ele está aplicando recursos financeiros, é a função de, está dentro da função de organização. Então, dentro do nosso pode ser, ó, temos planejamento e organização. Tudo bem? Gabarito letra A. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Eloá Regina recebeu as seguintes metas para 2018. Elaborar o orçamento para o ano e dividir os recursos e as tarefas entre os vereadores do município. Para o próximo ano, né? Elaborar o orçamento para o próximo ano e dividir os recursos e as tarefas entre os vereadores do município. Ao trabalhar nessas metas, o presidente está exercendo, respectivamente, as funções administrativas. Então, olha só, pessoal, ele vai elaborar o orçamento para o próximo ano. Isso nós já sabemos que é puro planejamento, né? E dividir os recursos e as tarefas entre os vereadores do trabalho. Então, dividir as tarefas, né? Dividir o trabalho, distribuir o trabalho. Que mais? Distribuir os recursos, e isso faz parte da função de organização. Então, gabarito letra E, planejamento e organização são as funções, né, administrativas que estão sendo executadas aí, respectivamente. Tudo bem? Sobre o planejamento estratégico, antes de seguir aqui, olha só, o que seria planejamento estratégico? Gente, olha só, aquelas 4 funções que nós vimos, planejamento, organização, direção e controle, acontecem em diferentes níveis dentro da organização. Nível estratégico, nível tático e nível operacional, certo? O nível estratégico refere-se à organização como um todo. Então vamos falar especificamente da função de planejamento nesse nível aqui. O planejamento estratégico é um planejamento que refere-se à organização como um todo. O planejamento estratégico, ele olha para o longo prazo. O planejamento estratégico não se preocupa com detalhes, né? Ele não é detalhado. O planejamento estratégico, ele considera, além do ambiente interno, ele considera fortemente o ambiente externo, o ambiente em que a organização está. Tudo bem? Bom, esse é o planejamento estratégico. Aqui no nível intermediário, nós temos o planejamento tático. O planejamento tático refere-se aí à alocação de recursos em uma área, em um departamento, em um setor específico da organização. Normalmente nas empresas aí os gerentes estão no nível tático. E esse planejamento tático é de médio prazo. E por fim o planejamento operacional, dos 3 níveis aí o mais baixo, né, dentro da organização. O planejamento operacional ele é mais detalhado, ele é de curto prazo, tá? Ele é voltado para atividades. Bom, então aqui essa questão fala de planejamento estratégico. Vamos ler juntos. Sobre planejamento estratégico, ferramenta necessária para orientar a evolução da administração e auxiliar no cumprimento de suas metas, analise as afirmativas a seguir. 1.
O planejamento estratégico é o pensamento sistêmico, estruturado, organizado para que a administração alcance seus objetivos. Opa, correto. 2. Planejamento estratégico é a ferramenta física que o administrador coloca no computador para monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos. Não é isso não, né, gente? 3. O planejamento estratégico é o detalhamento de como a administração vai atuar para alcançar seus objetivos gerais e funcionais, cumprindo sua missão e realizando sua visão de futuro. Opa! 3. Tudo bem. Então está correto que se afirma em 1 e 3 apenas, gabarito letra C. Tudo bem? Questão 2018, o planejamento estratégico é um processo gerencial responsável pela formulação de metas e objetivos de uma organização e as ações necessárias para alcançá-los, considerando um panorama de longo prazo, né? Então, quando eu falo que é o planejamento de uma organização como um todo, é o planejamento estratégico dela, né? Assinale a opção que indica a ação que está relacionada ao processo de planejamento estratégico. Qual dessas ações aqui que está relacionada a um planejamento estratégico? A. A demissão de um funcionário. B. A análise de desempenho de um projeto. C. A concepção da visão da organização. D. A contratação de uma equipe de colaboradores. Ou E. A aquisição de um equipamento específico. Qual das ações aqui está relacionada ao planejamento estratégico? Pessoal, no planejamento estratégico, entre diversas outras coisas, nós vamos definir qual é a visão da organização. O que é visão? Visão é como a organização se vê no futuro. Visão é como a organização quer ser vista lá na frente, certo? Sua visão. Então, temos aqui que a concepção da visão da organização, entre as opções, é uma ação que está relacionada ao processo de planejamento estratégico. A única aqui entre as opções, gabarito, então, letra C. Tudo bem? Então, a visão da organização é definida no planejamento estratégico. Na elaboração do planejamento estratégico de um órgão público, os responsáveis pela condução do trabalho estão desempenhando a etapa conhecida por definição da visão. Assinale a opção que apresenta as características dessa etapa. A. Apresentação dos princípios e crenças basilares do órgão. B. Panorama dos desafios e oportunidades vigentes no setor. C. Exposição das forças e fraquezas valorizadas pelo órgão. D. Declaração da posição almejada pelo órgão no futuro. Ou E. Descrição da razão de existência do órgão. O que eu falei para vocês que é visão? Visão é a posição almejada pelo órgão no futuro, como que esse órgão quer ser visto lá na frente, como ele se vê no futuro. E olha só, a letra E traz um conceito pra gente, né? A razão de ser, a razão de existir de uma organização é a missão dessa organização, tá, gente? Aqui nosso gabarito é letra D de dado. Visão é a declaração da posição almejada pelo órgão no futuro. É o que a questão nos pediu, né? Mas vale já aprendermos aí na letra E que a descrição da razão de ser, da razão de existir de uma organização é a sua missão, tudo bem? Não confunda com visão. Missão é o que a organização faz e para que ela faz. Razão de ser, razão de existir dessa organização, missão. Diferente de visão, que é como a organização se vê ou deseja ser vista lá na frente, lá no futuro, tá certo? Ambas, gente, tanto missão como visão, são definidas no planejamento estratégico, tá bom? Levando em consideração o uso de controles e indicadores de produtividade em um programa de educação, o percentual de crianças matriculadas e a avaliação da qualidade por meio de exames nacionais são, respectivamente, exemplos de... E aí temos combinações aqui nas alternativas de eficiência, eficácia e efetividade. Olha só, pessoal. Vamos lembrar desses conceitos importantíssimos aqui, né? Quando a gente fala em eficiência, estamos falando de uma boa gestão dos recursos disponíveis. Então, quando eu sou eficiente,
gerir bem, né, os recursos financeiros, humanos, materiais, né, que estão disponíveis. Então, eu posso ser eficiente produzindo mais com os recursos que eu tenho, ou posso ser eficiente utilizando menos recursos para produzir algo. Tudo bem? Então, eficiência está ligada à gestão dos recursos que temos disponíveis. Lembrando que os recursos são sempre limitados, né, gente? Quando falamos em eficácia, ser eficaz está ligado a fazer o que tem que ser feito, entregar aquilo que eu me comprometi a entregar, a fazer a coisa certa, ser eficaz. Quando falamos em efetividade, estamos falando de transformação social, no caso da administração pública, né? Quando falo em efetividade, estou falando em mudança. Efetividade, eu estou falando em impacto, certo? Então, volta para cá. É um programa de educação e nós queremos analisar o que nele? Primeiro, o percentual de crianças matriculadas. E depois também a avaliação da qualidade por meio de exames nacionais. Olha só, o percentual de crianças matriculadas, gente, tem o programa de educação, eu entreguei esse programa para as crianças estão lá, estão matriculadas. Eu fiz o que tinha que ser feito, criei o programa de educação. Então houve eficácia, as crianças estão matriculadas. Não estou falando da gestão dos recursos para criar esse programa de educação, então não estou falando de eficiência, não estou falando dos impactos das mudanças que esse programa gerou, não estou falando de efetividade, estou falando de eficácia. Então, olha só, temos eficácia aqui, temos eficácia aqui. Olha, já diminui para duas alternativas. Bom, avaliação da qualidade por meio de exames nacionais. Então aqui, quando eu aplico provas, exames, né, para avaliar a qualidade da educação dessas crianças que estão submetidas a esse programa de educação, o que eu estou avaliando com esses exames nacionais? A mudança na educação dessas crianças, o impacto gerado, né, na educação dessas crianças com esse programa de educação. Então aqui sim eu tenho efetividade. Então, são respectivamente exemplos de eficácia e efetividade, gabarito letra E. Tudo bem? Em um órgão público, questão desse ano, em 2019, foram efetivados 5 novos funcionários no setor financeiro, alocados na equipe responsável pelo pagamento a fornecedores. Os funcionários têm pouca experiência profissional e o gerente responsável pelo setor gostaria de adotar formas de controle para evitar erros nos procedimentos de pagamento. Seriam formas de controle preventivo e de controle simultâneo adequadas ao caso descrito, respectivamente. Então, olha só, foram efetivados 5 novos funcionários no setor financeiro desse órgão, né, responsáveis pelo pagamento a fornecedores. Eles têm pouca experiência profissional e o gerente responsável pelo setor quer adotar formas de controlar, né, de controle para evitar erros nos procedimentos de pagamento. Então, nós temos aqui controle preventivo ou prévio ou ex ante ou a priori, tudo bem? E temos aqui controle simultâneo ou concomitante ou concorrente ou paralelo. Tudo bem? Simultâneo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Controle preventivo e controle simultâneo, adequadas a cada caso. Bom, definição de critérios para autorização de pagamentos. Opa, isso é controle preventivo, né? Definir critérios para autorizar pagamentos, é antes do pagamento. Ok. Supervisão direta. Quem tem posição hierárquica, supervisionar diretamente o trabalho daquelas pessoas. É controle simultâneo, né? Durante a execução desse trabalho. Então, opa, já temos aqui gabarito letra A. Tudo bem? O presidente de uma empresa de grande porte quer aprimorar o controle estratégico. O presidente está lá no topo da organização, né? No nível estratégico, adotando indicadores que permitam monitorar o desempenho global da organização na realização da sua missão, estratégias e objetivos.
é um indicador adequado para tal. Então, olha só, controle estratégico exercido, nesse caso aqui do exemplo da questão, pelo presidente, que é monitorar o desempenho geral, global da organização. Onde tem um indicador adequado para isso? A, número de reclamações dos clientes. B, índice de turnover. Turnover é a rotatividade de funcionários, tá, gente? C, taxa de desperdício. D, número de devoluções de produtos. Ou E, rentabilidade da empresa? Onde temos aí um indicador adequado para atender o que esse presidente deseja? A rentabilidade da empresa, né, gente? Gabarito letra E. Tudo bem? A rentabilidade aí, olha só, é um indicador que permite monitorar o desempenho global, geral da organização na realização da sua missão, das suas estratégias e objetivos. Mais uma 2019, um desembargador responsável por um órgão do Poder Judiciário constatou que era necessário rever a estrutura e os processos internos do referido órgão. Após diagnóstico profissional e planejamento, começaram as mudanças e várias atividades e recursos foram redistribuídos. A função da administração responsável pela distribuição de tarefas e recursos na organização é o qual das funções, vou voltar para o nosso pode ser, planejamento, organização, direção e controle. Gente, só não falo que é certeza porque ainda não vi a prova, mas eu digo para vocês que é quase certeza ou praticamente certeza que vocês terão uma ou mais, eu acho que mais, questões sobre as funções aí da administração, processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Primeiro porque é um assunto básico, essencial, importantíssimo da administração, né? Segundo, porque a FGV gosta de fazer questões sobre esse tipo de assunto, dá para fazer uma grande quantidade, talvez uma infinidade de questões, então fiquem atentos a esse tema, as funções aí da administração, tá bom? Então, qual que é a função, gente, responsável por distribuir tarefas e recursos na organização? Distribuir as tarefas, né, de acordo com os cargos, de acordo com a posição que a pessoa ocupa na organização, distribuir recursos. Posso dar uma dica que essa função é responsável também por organizar a estrutura organizacional, é responsável por departamentalização, por exemplo, quando houver, né? Estamos falando do que aqui? Estamos falando da função de organização, gabarito letra D de dado. Tudo bem? Levando em consideração o uso de controles e indicadores de produtividade em um programa de educação, o percentual de crianças matriculadas e a avaliação da qualidade por meio... Opa, já resolvemos essa, né? Desculpa, então, falha minha. Repetiu. Próxima. Originalmente, o modelo do Balanced Scorecard BSC foi estruturado em torno de 4 perspectivas. Essas perspectivas são apresentadas a seguir, à exceção de uma. Assinale, olha só. Então aqui nós temos que assinalar a exceção. Balanced Scorecard BSC, ferramenta de gestão estratégica criada por Kaplan e Norton na década de 1990, certo? Essa ferramenta trabalha com 4 perspectivas, como diz essa questão, ou com 4 tipos de indicadores. Indicadores relacionados a processos internos, indicadores relacionados a... Eu vou entregar o gabarito se eu falar todos os indicadores, mas olha só, temos indicadores financeiros, perspectiva financeira? Temos. Temos indicadores relacionados a clientes, perspectiva do cliente? Temos. Temos indicadores relacionados a processos internos, perspectiva dos processos internos? Temos. Temos indicadores relacionados a aprendizado e crescimento, perspectiva do aprendizado e crescimento? Temos. Mas a questão pede a exceção. A exceção é perspectiva dos fornecedores, não tem essa perspectiva no Balanced Scorecard, não. São 4 perspectivas ou 4 tipos de indicadores. Perspectiva financeira, perspectiva de processos internos, perspectiva dos clientes e perspectiva de aprendizado e crescimento. Tudo bem? Gabarito, então, letra C, a exceção. A teoria dos sistemas rompeu com os paradigmas das teorias administrativas anteriores e trouxe uma nova forma de interpretação das organizações. Assinale a opção que indica uma inovação proposta pela teoria dos sistemas. A. Os funcionários podem ser substituídos por máquinas para otimização de tarefas específicas?
B, a hierarquia de comando da organização deve ser separada entre as funções? C, o núcleo técnico deve estar ajustado ao núcleo estratégico? Por enquanto não tem gabarito não, gente. D, os processos internos são suficientes para o sucesso competitivo? Não, a organização aqui vai ser vista como um sistema aberto, né? E, as organizações interagem continuamente com o ambiente externo? Gabarito, letra E. Teoria dos sistemas, as organizações são vistas como sistemas abertos que vão interagir com o ambiente externo, né? Então tem entradas, tem saídas, tem feedbacks ou retornos, tudo bem? Então gabarito letra E. O ciclo PDCA, uma das principais ferramentas utilizadas na gestão da qualidade, parte do princípio de que o planejamento... Pessoal, vamos falar do ciclo PDCA? Olha ele aqui. Plan, Do, Check, Act. Planejar, executar, D de do, C de check, checar ou verificar ou controlar, A de act, ação que pode ser uma avaliação, ação corrigindo o que precisa ser corrigido ou ajustado, ou pode ser uma ação padronizando o que está certo. E recomeça. Pessoal, olha só, é um ciclo, veja que começa aqui no planejamento, depois do A, volta a setinha planejamento e recomeça. Então, ciclo de Deming ou ciclo de Shurtleff, o ciclo PDCA, ferramenta de gestão da qualidade e que busca melhoria contínua de processos. Então, os processos, eles acontecem ali no dia a dia da organização, né? Processo é um conjunto de atividades encadeadas com lógica que vão transformar insumos, que são as entradas desse processo, em produtos ou serviços, que são as saídas desse processo. Então, é uma ferramenta que busca melhoria contínua de processos. Eu planejo para o meu processo, plan, depois coloco em prática, depois verifico se está dando certo ou não, depois ajo corretivamente e recomeço. Por isso é contínua. E é uma ferramenta de gestão da qualidade. Quando eu falo em gestão da qualidade, eu preciso fazer uma boa gestão dos meus processos. Certo? Então, resumindo o ciclo PDCA, volta para cá. O ciclo PDCA, uma das principais ferramentas utilizadas na gestão da qualidade, parte do princípio de que o planejamento A, possui caráter dinâmico, devendo ser atualizado periodicamente. Opa, já vou parar aqui, gabarito letra A. Vejam só, se... Opa, escrevi letra A, de tanto que eu gostei dela, mas ó, planejar, plan, do, fazer... Check, checar e verificar, act, agir e recomeço. Ora, se eu recomeço, planejo de novo, o planejamento tem caráter dinâmico, deve ser atualizado periodicamente, gabarito letra A. Tudo bem? Os trabalhos em grupo e em equipe são muito comuns nas organizações públicas e privadas, mas nem sempre o trabalho em equipe é a melhor solução. Uma desvantagem do trabalho em equipe é... Então, olha só, pessoal, o que é o trabalho em equipe? Vamos primeiro ver aqui, trabalho em equipe, né? Em uma equipe, o que é uma equipe? Uma equipe é um grupo de pessoas, né? Um conjunto de pessoas que trabalham com objetivos comuns, com objetivos compartilhados, né, por aquelas pessoas. E as pessoas de uma equipe devem ter competências complementares, né? As competências de umas pessoas complementam as competências das outras e, além de ter responsabilidades e objetivos individuais, existem também responsabilidades e objetivos que são comuns, que são compartilhados pelos membros daquela equipe. Né? E as pessoas ali têm competências complementares, logo nós teremos uma equipe. Bom, aqui a questão pede uma desvantagem do trabalho em equipe. A, é mais comum que as questões peçam vantagens, né, gente? Pedir uma desvantagem é bom, vamos ver aqui como que a FGV trata isso. A, desestimular a criatividade organizacional. B, dificultar o desenvolvimento de lideranças. C, requerer menor número de reuniões. D, dificultar a participação dos funcionários nas decisões.
Por enquanto não vi nada justo aqui quanto ao trabalho em equipe, né, gente? Agora, letra E, exigir maiores demandas de comunicação, aí sim é uma desvantagem do trabalho em equipe, né? Uma maior quantidade de demandas aí de comunicação para as pessoas se comunicarem, já que a comunicação, né, o sucesso da comunicação dentro de uma equipe é extremamente importante. Tudo bem? Por isso, então, gabarito letra E. Deu nosso tempo? Forte abraço, bons estudos, até a próxima, pessoal.